começar mais uma atração do canal do Papa. Um canal livre e independente que não tem medo de mostrar a verdade dos fatos. Um canal sem censura, sem amarras e que tem a liberdade de expressão como seu parâmetro maior. Nesse canal falamos de política, sem medo de falar, sem medo de retaliações, sem medo de ter medo. Falamos de literatura, mostrando os melhores livros, os melhores escritores. Falamos de gente, de nossa gente. Gente de Piancó. Um canal diferente que faz a diferença. Aqui a gente até desenha para você entender as coisas e tem sofrido para suportar as provocações e as maldades de poucos. A partir de agora, mais uma atração do canal do Papa. Piancó vai tremer. Boa tarde, Piancó. Boa tarde, Vale do Piancó. Boa tarde, minha Paraíba. Boa tarde, todos os piancóenses que se encontram Brasil afora, em vários países do mundo, que nos assistem, nos dá o privilégio de sua audiência. Hoje, dia 11 de outubro de 2025, um sábado, direto aqui dos nossos estúdios na cidade do Piancó. É o canal do Paba, mostrando a nossa gente, mostrando o nosso povo ao mundo todo. Hoje nós vamos ter o privilégio de entrevistar um piancoense. Nasceu aqui na cidade de Piancó. Paulo Vanderlei. E eu vou até mostrar para vocês, eu vou ler para vocês e ao mesmo tempo vou mostrar a biografia dele. Deixa eu pegar aqui. E vocês estão vendo a biografia de Paulo Vanderlei. Ele diz o seguinte: filho da cidade de Piancó, Paulo Vanderlei tem raízes bem fincadas na cultura sertaneja, tendo passado a infância itinerante em diferentes cidades nordestinas, como Cabaceiras, Monteiro, Esperança, Canapi e Exu. Foi nessa última que selou para sempre a sua história com o Rei do Baião, ao conviver com o ídolo e ser o responsável por filmar o velório e o enterro dele quando tinha apenas 9 anos de idade. Bancário de profissão e devoto de Gonzaga por missão, é autor do projeto multimídia Luiz Gonzaga 110 anos, que começou com um livro, ganhou uma exposição e em breve vai virar série. Enxerga cada projeto em homenagem ao seu Luiz e a cultura popular nordestina, com a alegria do sertanejo, quando vê a chuva chegando no sertão e está disposto a contribuir com a mudança de paisagem na vida de todo mundo. Este é Paulo Vanderlei. Paulo Vanderlei Tomás, que está... Vamos fazer entrevista online. Ele se encontra em Fortaleza. E aí vocês estão vendo aqui, eu estou com minha amiga. Eu estou com minha amiga Keila, que também vai conversar com o Paulo. Aqui é uma conversa, é um bate-papo. Deixa eu ajeitar o microfone de Keila, lá vem com Sheila.
Fala aí. Espera aí. Vou falando. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Bom estar aqui com vocês. Espera aí, deixa eu... Oi. 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 Agora sim. Pronto, Paulo. Não, tenha calma, você não vai falar agora, não. Só testando o microfone aqui. Fala aí. Pronto, já tá tudo ok, né? Tá, pronto, eu vou colocar a Paula agora. Tá? E aí a gente vai começar a nossa entrevista, finalmente. Tá tendo um problema aqui na televisão, mas vai dar certo. Paulo, o seu boa tarde aos nossos telespectadores. Essa entrevista está sendo transmitida pelo canal do Paba no YouTube, no Facebook, no site do canal, que é o www.canaldopaba.com, e também no sistema A2 Play, canal A2 Play, que é um sistema de televisão fechado. Então, nossas boas-vindas a você, agradecendo por você ter aceitado o nosso convite. E antes de você falar, agora eu passo a palavra para a Keila. Só estou chamando de Sheila, é minha cunhada. Paulo, é um prazer poder conversar, fazer esse bate-papo com você. E já de início eu vou fazer uma perguntinha bem básica, que eu até fiz uns tópicos aqui. Você... Não, tenha calma. Mas eu vou você é apressada. Ixi, deixa ele se apresentar primeiro. Paulo, é com você, Paulo. Deixa eu colocar aqui a gente no ar. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Ah, tranquilo. Tranquilo? Obrigado pelo convite, Pado, o canal do Pado em Piancó, minha terra querida. Surpresa e nesse momento você está também com a Kênia, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Para mim é um privilégio muito grande falar com a minha terra, falar com as pessoas da minha comunidade. Eu tenho um orgulho danado, tanto que você leu agora há pouco um resumo da nossa apresentação, e eu abro esse release, né, que a gente manda aí para os eventos, para as empresas, falando um pouquinho do que a gente faz. Eu abro dizendo que eu sou piancoense, né, dizendo que sou Piancó. Eu tenho muito orgulho de ter as minhas raízes fincadas nesse vale, nessa região tão especial, e principalmente por carregar pessoas tão queridas, que a gente sai de Piancó, a gente sai da Paraíba, a gente anda esse mundo inteiro, mas as nossas raízes continuam fincadas, e as minhas raízes são muito bem fincadas aí, principalmente a pessoa de Manuel Tomás, meu avô querido, maravilhoso, da minha avó Geni, que eu guardo com tanto carinho, e vem toda a família, né, que também vem minha mãe, Wanda. Então eu tenho um carinho muito grande. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um privilégio falar com as pessoas que eu tenho tanto carinho. Fique à vontade aí para pergunta, bater papo, Pablo, mais uma vez. Estamos juntos aqui. Pronto, Paulo. Keila tem umas 15 perguntas para você. O arroz do pergunta Você nasceu em Piancó, é filho de Paulo Marcondes e de Wanda Tomás, e neto dos saudosos Manuel Tomás e Dona Geni. Aí você nasceu aqui, mas ficou pouco tempo aqui, não foi? Eu fui um menino e um adulto nômade, né? Porque a história com Piancó, ela tem uma ligação afetiva muito forte, mas em termos de moradia, eu morei bebê. Eu fui batizado na igreja de Santo Antônio, meus padrinhos Marco e Socorro, tio Marco, irmão do meu pai, e eu morei 10 meses, 11 meses em Piancó,
em função do trabalho do meu pai. Né? Meu pai meu pai é funcionário do Banco do Brasil, fez a carreira como gerente, executivo, né, pelo banco, e nós tivemos uma infância nômade. Mas em função de a gente sempre viajar, estar em outras cidades, na hora que tinha uma brechinha, rapaz, tinha umas férias, tinha um feriado prolongado, a gente voltava para Piancó. Então eu tenho lembranças muito fortes, afetivas, sensoriais, marcantes da minha infância. Ali na Elgio Matos, na primeira casa que eu tenho lembrança que meu avô Manuel morou, depois ele mudou para aquela outra casa que fica ali não sei o nome daquela rua, rapaz, mas que hoje está com a minha tia Dani, né, que Dani Tomás. Então eu tenho essas lembranças muito fortes e de ir para Piancó sempre além do feriado, no carnaval, né, Neguinha, Neguinha, minha tia sabe muito bem disso, claro também, Caquinho. Então eu cresci embalado pela convivência na terrinha. Né? Então, desde que eu morei em Salvador, eu vinha passar férias já adolescente em Piancó, desde que eu morei em Recife. E depois de menino criado, né, como a gente fala, depois já com a minha família, com a minha esposa Suzane, com meus filhos, Paulo Marconi e Ana Paula, eu também voltei muito a Piancó, né, já com os meninos. Então, tem uma ligação muito forte e sempre que eu tenho uma oportunidade, principalmente quando meus avós estavam por aqui conosco fisicamente, porque eles sempre estão por aqui com a gente, né? No dia a dia, né? Tanto voinha quanto voinha. Eu ia muito mais, Piancó. Mas eu quero voltar em breve. Né? Eu tive esse ano, mas quero voltar em breve. Você esteve aqui este ano, né? No início do ano, em janeiro? Pois é, Pablo, eu dei foi uma rápida passagem. Eu estava viajando com o Renato Teixeira, né, o cantor Renato Teixeira, um grande amigo querido, compositor de Romaria, tocando em frente. Nós estávamos fazendo um roteiro pelo sertão do Pajeú. Também fomos afogados da Gazeira, Tabira, Festa de Ouro. E aí, na volta, eu dei uma passada em Piancó muito rápida, né, tipo na casa da minha tia, na casa que foi do meu avô. Estive lá com as minhas primas, as filhas de Caquinho. Mas foi muito rápido, fiquei 2, 3 horas, mas eu quero voltar a Piancó, eu quero levar um pouco do trabalho que a gente faz, a Piancó também cultural, palestra, lançamento de livro. Mas eu fiquei muito emocionado quando eu passei por aí. A última vez que eu tinha ido a Piancó foi quando eu fui buscar minha mãe Wanda, ali no meio da pandemia, para voltar para Fortaleza. Então não sido uma melhor lembrança, né, da última vez, que foi logo depois da despedida da minha avó, mas eu tive muito rápido, mas toda vez que eu passo por aí eu tenho uma emoção muito grande mesmo. Kenja, fica à vontade. Bora, Kenja, olha a lista aí, Kenja, bota essa lista para fora aí. E aí, Paulo? Eu fiquei bem curiosa, Paulo, se você esperava esse sucesso todo do livro. Porque foi hoje, quer dizer, você já era conhecido no Brasil, mas hoje em dia, bem mais conhecido. Você, através do livro, você botou muita transmissão da obra gonzaguiana, despertou em alguns jovens a vontade de conhecer mais a cultura nordestina, mas você esperava esse sucesso todo? Kênia, na verdade, a gente está falando de um personagem que é incrível, né? As pessoas enxergam. Eu fiz uma palestra agora no mês passado, há uns 2 meses em Arco Verde, no seminário de saúde mental, e a palestra de psicólogos, de médicos, e aí tem uma parte cultural, que eu participo dos palestrantes, o Braulio Bessa, a Socorro Racioli, e na minha palestra eu levei uma foto que eu achei bem interessante, que nós fizemos um desenho, em que como as pessoas enxergam o Luiz Gonzaga, ele um pouco mais, as pessoas têm a imagem do Gonzaga mais cansado, né, que é a imagem dele dos anos 80, quando ele nos deixou, né, já na faixa dos 70 anos, e como eu enxergo o Luiz Gonzaga e como nós nordestinos enxergamos o Luiz Gonzaga. Como é que eu enxergo o Luiz Gonzaga? Um super-herói, né, com a capa, a sanfona sendo seu instrumento de trabalho. Então, quando a gente fala de Gonzaga, quando a gente fala do maior nordestino, do maior artista brasileiro de todos os tempos, a gente já começa lá na frente, né? A gente já começa com algumas vantagens, porque a gente está falando sobre um assunto que tem muito interesse.
E montar esse projeto, você está aí na sua frente, esse livro, Isso. que foi um grande desafio, o Box, a gente queria, já que a gente está falando do maior artista brasileiro de todos os tempos, nós queríamos fazer um trabalho de muita qualidade. Então usamos algumas obras assim como referência, a obra dos Beatles, do Elvis Presley, do Ayrton Senna, trabalho de grande qualidade. E ia trazer esse personagem nordestino, né, do nosso cancioneiro popular, com o trabalho de tecnologia, que nesse livro você tem QR Codes, que escuta a voz do Luiz Gonzaga, nesse livro você tem um trabalho gráfico do Vladimir Barros, que é de primeiro mundo, nesse projeto nós colocamos todas as capas do livro. Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, você achava que seria essa repercussão toda? Eu tinha uma confiança muito grande que esse livro iria ganhar o mundo, né? E ele ganhou, né? Nós esgotamos a primeira edição, já estamos esgotando a segunda. Nós tivemos citações de imprensa, como você comentou agora há pouco, né, em termos de sucesso, foram mais de 900 citações em rádios, TVs, blogs, programas de repercussão nacional. E eu diria que eu sou um mero, junto com toda a nossa equipe, um mero instrumento para levar essa cultura Brasil e mundo afora. Então é uma coisa que me traz uma alegria muito grande em poder, através do Sr. Luiz Gonzaga, divulgar o Nordeste, divulgar nossa música, divulgar nossa cultura, divulgar um pouquinho de cada um de nós, nordestinos, cabeça erguida, trabalhadores, né? Eu acho que é isso. Paulo, me diga uma coisa, seu pai bancário, né, todo mundo, inclusive eu tive o privilégio de trabalhar com seu pai, né? Ele também foi fundador aqui em Piancó do grupo de escoteiros Padre Manuel Tovani, junto com o chefe Ramalho e seu pai. E tinha outro bancário, que eu não lembro o nome dele, eram 3. Os 3 fundaram o grupo de escoteiros Padre Manuel Tovani. Então tive o privilégio de trabalhar com seu pai. Eu era menor aprendiz do Banco do Brasil. E a minha pergunta é a seguinte: eu vi várias entrevistas suas, inclusive com Pedro Bial, e você disse que tem até uma música de Gonzaga, que fala do viajante, né? Você Sim. Passou por diversas cidades e chegou ao Exu com 9 anos de idade. Inclusive aqui na sua obra tem uma foto sua com 2 garotas, outras 2 crianças. Como foi chegar em Exu e dar de cara com Luiz Gonzaga, você já aos 9 anos de idade? Essa história, Pada, ela começa um pouquinho antes, né? Porque eu diria que o que nos levou a Exu foi o próprio Banco do Brasil. Essa carreira do meu pai, de procurar agências, né, de fazer carreira. Então, eu saí de Piancó, morei em Cabaceiras, outro dia eu tive com a manhã lá em Cabaceiras, agora, uns 4, 5 anos, ela mostrou a casa que nós moramos, né, nós havíamos morado lá em Cabaceiras. Rapaz, a casa é em frente à igreja onde foi filmado o filme do Auto da Compadecida. Quer dizer, então, nós moramos em Cabaceiras, moramos em Esperança, e aí, quando nós moramos em Canapi, Alagoas, eu tinha ali 6, 7 anos de idade, meu pai chegou em casa, dizendo que tinha sido transferido de novo. Olha só, eu tinha 6 anos, então a gente tinha morado em Piancó, Canapi, Esperança, Monteiro. E aí o pai me chegou falando o seguinte: nós vamos morar na terra de Luiz Gonzaga. E a imagem que eu tinha de Gonzaga, né, de seu Luiz, era do Gonzaga do que cantava e tocava na festa de São João, do nosso colégio, nas quadrilhas, nos arraiais. Era o Gonzaga que a gente via nos Trapalhões, nos domingos, à noite, né, muitas vezes, nos clipes do Fantástico. E nós fomos morar em Exu, e meio que isso já era meio que intuitivo, que o gerente do Banco do Brasil iria conhecer o Luiz Gonzaga, que o Gonzaga era cliente do Banco do Brasil. Então, a gente meio que sabia que ia ter a oportunidade de conhecê-lo. E o que aconteceu 3 meses depois? Gonzaga estava almoçando na sala da casa da gente, né? Esse retrato que você mencionou, que nós publicamos no livro, eu estou ao lado da minha irmã Patrícia e de uma amiga de infância, a Eliane, lá de Exu. Essa foto foi tirada no Parque Asa Branca. Então, o ídolo virou vizinho, né? O personagem que nós vivíamos a música passou a conviver a sala da nossa casa. E foi uma emoção muito grande. Eu, ali criança, Pablo, talvez eu não tivesse a dimensão do tamanho, da genialidade daquele personagem.
Evidentemente não, talvez como criança a gente não tinha essa dimensão. Mas eu tive essa dimensão muito forte, que marcou muito a minha infância, foi no dia da despedida de Gonzaga, né? Que o seu colega do grupo de conteúdo, Paulo Marconi, também ele era muito envolvido com a comunidade. Ele era maçom, meu pai também, como o seu Luiz Gonzaga. O pai foi o venerável mestre da última reunião da maçonaria que o Gonzaga participou, né? Para quem está nos ouvindo sabe que é o venerável mestre, era tipo um gerente da maçonaria, e ele conduziu a última reunião da maçonaria que o Gonzaga participou em Exu, que foi em maio de 89. Quando foi em agosto do mesmo ano, o Gonzaga falece, né? Nos deixou. E quando o Painho foi convidado para em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, ao lado do Gonzaguinha, filho do Luiz Gonzaga, ao lado da Edésio Tarrabelo, viúva do Luiz Gonzaga, ele pediu para eu filmar o enterro de Luiz Gonzaga. Mas repara só, eu tinha 9 anos de idade. Ele me entregou a filmadora Panasonic, que fica aqui na sala aqui de casa, até hoje, né, essa filmadora, e eu fui filmando. E ali, Pablo, Kênia, eu tive um impacto muito grande, porque pelo fato de filmar, né, pelo fato de estar filmando, eu passei a prestar mais atenção. Né? Então você tinha lá cantadores, sanfoneiros, vaqueiros, como se o Brasil inteiro tivesse andando ali pelas ruas de Exu. E o menino com 9 anos foi criando o seu conceito de nordestinidade. Não foi ali que eu passei a colecionar, não foi ali que eu tive a real dimensão, talvez eu não tenha até hoje do que representa Gonzaga, mas foi ali que foi um pontapé inicial para eu trazer isso como missão para a minha vida, né? Que é divulgar, que é propagar, que é criar. E aí com o tempo foi passando, outras homenagens foram surgindo, outros trabalhos foram sendo criados, e eu fui hoje, com 45 anos, e desde adolescente que eu coleciono, que eu junto, que eu divulgo, que eu propago a cultura gonzaguiana. Não sei se eu respondi não, falei que sou moleque aqui, mas eu acho que é mais ou menos isso. Fica à vontade. Quando o Pádua me falou que tinha feito esse convite para esse bate-papo seu, me convidou para vir também, né? Porque eu lhe sigo já nas redes sociais há muito tempo. E tudo que você falou aí, praticamente era o que eu ia perguntar a você, a ligação que tinha sido tudo isso e tal. E hoje em dia, pronto, quando eu pego o livro, cada página, eu vou descobrindo um novo Gonzaga. As coisas que a gente tinha vontade de saber e ninguém né, passava para a gente. Era porque antes as redes sociais era mais, como eu posso dizer, divulgavam menos, né? Não é como hoje em dia que a gente vai lá, pesquisa e já conhece muitos detalhes da vida do artista, né? E eu sempre fui interessada. Meu pai gostava muito de ouvir e isso despertou para a vontade também que eu tinha de conhecer a obra de Gonzaguiana. Então, quer dizer, cada página que eu vejo, eu descubro um Gonzaga diferente. Aumenta mais a admiração, porque a gente vê o total de obras sociais que ele fez e tudo mais, que até você, como o historiador, sabe também sobre essas obras sociais que ele fez, né? Que é entre aspas, ele fez muito pelo Brasil inteiro, né? Assim? Aliás, mais pelo Nordeste, não é isso? Com certeza. Eu vou comentar sobre isso que você falou agora, Kênia, mas fazendo uma pequena retrospectiva, nós lançamos um site do seu Luiz Gonzaga em 2006. O ano que vem vai fazer 20 anos que nós publicamos um site do Luiz Gonzaga na internet, luizgonzaga.com.br. Ele está online até hoje, né? Continua ativo. Em 97, eu lancei um site do Gonzaguinha, gonzaguinha.com.br. Então, você vê, vai fazer 30 anos esse site do Gonzaguinha. Então, a gente está atuando e propagando e divulgando há muitos anos. Eu lembro, eu estava agora em Exu, no final do ano, houve um momento que fiquei muito emocionado. O Anderson Fidelis, que é um sanfoneiro alagoano, hino maravilhoso, canta, toca bem, ele, no momento da apresentação lá em Exu, parou assim e falou: gente, eu quero aqui fazer um agradecimento a uma pessoa que está aqui com a gente e que se talvez não fosse o trabalho dele, eu não estivesse cantando Gonzaga hoje. Eu fiquei olhando e tal, aí ele pegou e falou: Paulo, eu quando tinha 14 anos, 13 anos, eu saía do colégio, gazeava aula para entrar no site do Luiz Gonzaga,
nas lan house para poder conhecer as músicas de Gonzaga. Foi ali um primeiro grande momento de divulgação da obra de Gonzaga. Como o Anderson, tem vários e vários brasileiros que acabaram conhecendo o seu Luiz Gonzaga ou se aprofundando através desses canais de Gonzaga e vários que tem pela internet, mas esse projeto específico, Kenia, ele traz muito dessa visão do que você trouxe para a gente, né? O Gonzaga generoso, né? Ele sabia o talento que vinha do povo, mas ele achava, de certa forma, justo devolver esse talento para as pessoas, né? Então, ele doava sanfona, ajudava músico que estavam começando, indicava a gente para a gravadora, né? Então, eu diria que isso que você falou com muita competência, né? Gonzaga era como se fosse a voz dos invisíveis, né? Ele nos cantou os retirantes, cantou os vaqueiros, cantou os sertanejos. Eu tento trazer isso no livro. A sua música, o seu baião, era uma ferramenta de inclusão, né? Gonzaga, através da sua obra, era um progressista, né? Ele dava visibilidade ao Nordeste que não era conhecido pelo mundo. Aliás, pelo contrário, foi ele que definitivamente colocou o Nordeste no mapa do Brasil, né? Era a consciência sem panfleto, né? Ele não fazia o discurso, tinha nas vozes, né? Constantes como Morte da Seca, Voz da Seca, Morte do Vaqueiro, né? Então, ele tinha ele era esse nosso porta-voz da nossa gente, né? Você conseguiu capturar bem o que eu quis mostrar nesse projeto, né? Que eu trago Gonzaga como divulgador da sua obra, ele conta a sua história, mas eu tentei montar de uma certa forma esse projeto através de uma diagramação fantástica do Vlad, através das entrevistas que nós fizemos, para mostrar que realmente ele é o nosso embaixador, né? Eu mesmo vejo ele como ponte, né? Levando para quem não conseguiu chegar até... eu vi outras reportagens dele, quando ele chegou até o presidente para pedir algumas coisas para ele era ponte. Então, eu também estou lhe vendo hoje como ponte, levando a cultura para a juventude, e para que eles descubram que tem muito o que ver, tem muito o que aprender na obra de Gonzaga. Eu espero que você faça uma sobre Dominguinhos, viu? Seu Domingo é responsabilidade. Eu estava agora no Rio Grande do Sul com o Renato Teixeira, de novo, né? A gente passando um período junto agora, há 2 semanas. Inclusive, o Pablo, quando mandou o convite, eu até peço desculpa pela demora no retorno, porque eu estava viajando, estava no Rio Grande do Sul, depois eu fui para o Rio de Janeiro, aí começo da semana eu comecei a colocar as mensagens em dias e respondendo todo mundo, e que bom que deu certo estar aqui com vocês hoje. O Renato Teixeira fez exatamente isso. Paulo, quando é que vai ser o livro do Dominguinhos, né? O Gonzaga, seu Luiz, quem é arrecadador, né? Quem de toda a comunidade piaconense, realmente também eu enxergo como ponte, mas eu confesso que todos nós gonzaguianos, né? Eu e tantos outros espalhados aí pelo Brasil, somos instrumentos, né? Eu me enxergo como instrumento e várias pessoas juntos, né? Como se fosse uma orquestra tocando esses instrumentos para fazer nossa cultura chegar cada vez mais. Porque cultura, Kenia... Keila, Paulo. Como é? Keila, Paulo. Keila, desculpa, Keila. Tá. Keila, chama de quem, ó? Keila, cultura, ela gera emprego, cultura tira as pessoas da pobreza, cultura, ela traz envolvimento entre familiares, traz encontros, cultura une os povos, cultura tira as pessoas da droga, cultura vai gerar a economia. Keila, eu levo para minhas palestras sobre Luiz Gonzaga, sobre empreendedorismo, né? Eu falo um pouco sobre isso. Eu levo como a cultura ela traz desenvolvimento e traz dinheiro para a economia. Só para você ter ideia, no São João de 2024, foram 4 bilhões de reais injetados na economia da Bahia, mais 3 bilhões na economia pernambucana. Então, algumas conversas que eu tive lá no Ministério da Cultura com a Margarete Menezes, tive um encontro com secretários de estados, eu tento levar essa bandeira agora, falei isso também no TEDx, no Curipe, que eu fui um dos palestrantes, eu tento mostrar para as pessoas
as pessoas trazendo uma união coletiva e trazendo a cultura para projetos sociais, para a prefeitura, para as empresas, pode mudar significativamente, muda significativamente a vida das pessoas. Então, eu como um certo divulgador, digamos assim, Pablo, eu tento trazer essa voz e tentar, de certa forma, ser um agregador e levar um pouco mais de consciência para as pessoas de uma forma geral. Pádua. Paulo, é que você, seu pai bancário, você também bancário. Como é que você concilia a vida de um bancário que não é fácil com essa sua pesquisa, com essa sua escrita? Como funciona? Amigo, é muito desafiador. É muito desafiador. Agora, isso passa muito por alguns pilares que eu tenho de vida, assim, né? Eu tenho uma frase do Gonzaguinha que eu adoro e eu trago muito isso como missão para a vida e dentro de umas pessoas. Eu procuro fazer o que eu gosto, né? Eu detesto fazer o que eu não gosto. E tem momentos da vida que a gente faz o que não gosta, né? Às vezes para atingir um certo objetivo, às vezes para um momento de vida financeira, a gente precisa fazer o que não gosta, né? Fazer algum outro trabalho, mas predominantemente eu faço muito o que eu gosto. E eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar no Banco do Brasil. Eu trabalho numa área do banco que me faz muito feliz, eu trabalho na área de investimentos do banco, eu sou gerente de contas private, né? Que monta carteira de investimento, eu tenho que estar muito antenado no dia a dia do mercado, mudanças tributárias, investimentos, cenários econômicos, dólar, bolsa, esse dia a dia, tá no meu dia a dia, e eu gosto muito de fazer isso. E conciliar com a vida de pesquisa, né? As pessoas falam, isso é um hobby. Não diria que é um hobby, é uma coisa também que eu adoro fazer. Né? Então eu tenho um alicerce familiar muito forte, né? Que isso tem um apoio muito grande, tanto dos meus filhos quanto da minha esposa Suzana. Isso extensivo também a meus familiares, também como meus pais, né? Maninha, meu pai, Paulo Marconi, minhas irmãs, Ana Paula, Priscila, os irmãos de mais novo, Manu e Paulinho também. Então todo mundo tem um apoio coletivo muito forte, né? Para desenvolver esses trabalhos. E tem que ter muita disciplina, sabe, Pablo? Realmente o trabalho do banco é um trabalho muito, muito corrido, muito desafiador. Agora, quando eu saio do banco, eu não deixo de ser bancário, e quando eu estou no banco, eu não deixo de ser pesquisador. Muitas vezes eu converso com o cliente no final de semana, fora do horário, bate-papo, esclareço dúvida, né? E também, quando eu estou lá no banco, eu não deixo de trazer a cultura gonzaguiana para o meu dia a dia, né? Mas exige muita força de vontade, muita disciplina para cumprir as entregas, tanto no banco, quanto com a editora, quanto com o palestrante, quanto com tá aqui com você hoje, né, nesses bate-papos que a gente faz. Então, exige muita disciplina. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um pouco da rotina, geralmente eu chego no banco entre 8h30 e 9 horas da manhã. E meu expediente, meu horário vai até lá às 6h30. Né? Ontem, por exemplo, saí do banco às 7 da noite. E aí eu trabalho para escrever, para montar, para pesquisar. Geralmente eu começo ali às 7h30 da noite, vou até 11 horas, meia-noite. Né? Essa é mais ou menos a minha rotina. Quando eu estou no período de entrega mesmo, na época faltando 6 meses para lançar o livro, Ave Maria, Deus nos acuda. Acordo 3 da manhã, fico até 6, 7 da manhã, vou para o banco, chego, fico até meia-noite e vou virando, né? Agora, isso é realmente porque eu faço porque gosto. Porque se eu não gostasse, eu não faria. Né? Então, quando eu fui agora para Arco Verde, né, eu saí do banco 5 horas da tarde, pego um avião, chego em Recife, pego um carro, viajo umas 400 quilômetros. No outro dia fiz a palestra, termino a palestra 1 hora da tarde, volto de novo para Recife, pego um avião para Fortaleza e por aí vai. E assim tem sido para São Paulo, tem sido para o Rio de Janeiro, tem sido para outros lugares, mas com a missão, né, como você leu na apresentação do começo, com alicerces muito fincados nessa missão de levar a nossa cultura com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Cansa, muitas vezes tem dia que você fica esgotado, mas eu tenho muita consciência desses objetivos, eles são muito claros, né? São muito claros, essa paixão que me leva a sempre estar fazendo isso, desde que eu me entendo de gente. E você hoje está morando em Fortaleza?
Sim, moro em Fortaleza, junto com a minha família. Depois de Exu, Pado, nós já moramos em Recife, moramos em Salvador, moramos em Mossoró, e eu moro em Fortaleza, já tem desde 2014 que nós voltamos a Fortaleza, já tem 11 anos que eu resido aqui com a família. Eu cheguei a morar em Fortaleza lá atrás, de 99 até 2006, fui para Recife, fiquei um período em Recife, que foi um período muito importante, onde eu acabei me envolvendo em vários projetos culturais em Recife, como, por exemplo, o Cais do Sertão, que é um museu que fica lá no Recife Antigo. Só para você ter ideia desse museu, ele ia ser uma coisa assim gigante. Na época, foi inaugurado em 2014, foi o maior museu tecnológico brasileiro. Né? Então, eu tive esse privilégio de participar, de ser um dos curadores não, de ser um dos consultores do projeto. A curadora desse museu é a Isa Ferraz, que é também a curadora do Museu da Língua Portuguesa. Eu lembro que na época, em 2008, eu junto com a Isa, que apresentamos o projeto desse museu, a maquete, né, no dia do lançamento da Pedra Pedra Fundamental para o presidente Lula e para o Eduardo Campos. Nós apresentamos junto para eles na época esse museu. Agora, recentemente, eu tive um novo projeto com a Isa Ferraz. Ela é curadora de um projeto que leva cultura para o metrô de São Paulo. É um projeto assim, arretado, fantástico. Várias estações de metrô em São Paulo são em homenagem a brasileiros. A estação Pinheiros, em homenagem a Vila Lobos, a estação da Sé, em homenagem a Clarice Lispector, e a estação República, que passa 300 a 400 mil pessoas por dia, em homenagem a Luiz Gonzaga. Então ela me convidou para dividir a curadoria. Agora, em agosto, nós inauguramos essa exposição, que vai ficar durante 2 anos. Então, quem passar pela Estação República em São Paulo, tem lá gibão, chapéu, discos, várias fotos em homenagem a Luiz Gonzaga. Tem um vagão, um trem todo adesivado, foi a coisa mais linda do mundo. Então, foi o último nosso grande projeto que nós acabamos Paulo, só uma curiosidade. Aquela música no Piancó, de Zé Marcolino e Luiz Gonzaga, realmente é para nossa cidade? Sim, claro. Claro. Aquela curiosidadezinha, quando eu vi na biografia de Zé Marcolino, aí eu fui lá, cliquei, aí depois vi no livro. Você não pense que é só no Mochotó, tem extravagante também, no Piancó. Dá nó em cobra, isso lá é brincadeira. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zé Marcolino, eu acho um dos maiores compositores da obra que seu Luiz Gonzaga gravou, né, na obra do seu Luiz Gonzaga, uns compositores geniais. E aliás, sou muito os companheiros dele, todos os parceiros das músicas, os parceiros, os compositores, todos eles foi escolheu a dedo. Zé Dantas, Humberto Teixeira. Isso é uma das grandes características de seu Luiz Gonzaga aqui, né? E faz parte da característica do gênero de Gonzaga, em descobrir talentos. Seja sanfoneiro, seja compositor, seja artesão. Como você falou, o primeiro grande parceiro dele lá no Sul, né? Teve lá o Miguel Lima, depois o Humberto Teixeira, depois ele descobriu o Zé Dantas, né? E descobriu o Zé Marcolino, né? O Zé Marcolino que é paraibano também, né? Nosso conterrâneo de Sumé. Eu estive até agora, no começo do ano, inaugurando lá, junto com o José Querino e Renato Teixeira, uma homenagem lá a Zé Marcolino, um museu na sua terra. Eu estou muito amigo irmão mesmo, da filha de Zé Marcolino, da Fátima, e também da filha da Fátima, Thaísa, que é neta de Zé Marcolino. Quando eu vou a Caruaru, me hospedo na casa delas. São pessoas assim que eu tenho um carinho. O Bentinho, que é o filho de Thaísa, o bisneto de Zé Marcolino. E eu fico brincando com Fátima, né? Com Fatinha, que também é compositora, escritora maravilhosa. Eu fico brincando com Fatinha, que ele fez essa música no Piancó em minha homenagem. Eu vim nascer quase 20 anos depois, mas registrou na obra da nossa cidade, nossa terra, né? Paulo, eu vi, passei a semana só assistindo suas entrevistas em Bial, em vários lugares, em Aracaju, Fortaleza. Não falei besteira não, né, por aí, né? Não tô falando besteira não, né, Pablo? Aí teve uma entrevista que você aparece mostrando, quer dizer, a sua casa já é um museu, né? Como é
eu não falo de você assim, sua esposa, Suzana, né? E Suzana. seus filhos, Paulinho e Ana Paula, se não me engano. Isso. Aí eu quero saber assim, eles, como é que eles vivem num ambiente onde, acho que se for pro banheiro, tem uma foto do Luiz Gonzaga lá. Me diz aí como é o cotidiano de sua esposa e de seus filhos. Rapaz, não tem muita opção, né? Mas o que acontece, Fábio, é que é uma construção coletiva, né? Os meninos, eles cresceram com a nossa formação, tanto minha quanto Suzana. Suzana, ela é do Crato, ela é ali do Cariri cearense, vizinha Exu. Ela ia para a exposição do Crato, que é muito conhecido, e cruzava com o Luiz Gonzaga, né? Tá ali Luiz Gonzaga, com os meninos, ia tirar retrato, ia pegar autógrafo. Suzana é filha também os pais também são do banco, mas os pais do meu sogro eram agricultores, então eles cresceram com o vinho Patativa, cresceram com os alto-falantes tocando a Maria Sertaneja, foram morar no Rio de Janeiro e o que eles levaram junto para o Rio de Janeiro, meu sogro e minha sogra, foi a mesma coisa que eu trouxe quando fui morar em Mossoró, Salvador e Exu, que eu acho que é uma das grandes características do nordestino. A gente sai do Nordeste, mas as canções de Luiz Gonzaga nos acompanham, né? Então, essa é uma característica muito forte. E quando houve essa junção, né, quando nós casamos e até na época de namoro, a gente já tinha essa empatia, dessa admiração em comum. E os meninos cresceram, os meus filhos, eu tenho foto de Ana Paula, no bebê, no colo, quando a gente ia para Piancó, muitas vezes a gente ia também para Exu, e fica aí 200 e poucos quilômetros de Piancó, era meio que uma rotina, o nosso roteiro. A gente ia para Piancó, depois de Piancó ia para Exu, ficava 2, 3 dias de Exu, e voltava para Recife ou para Fortaleza. Então eles cresceram naturalmente nesse ambiente, né? E vem acompanhando todos esses projetos desde que se entende de gente. Quando eu fui consultor do filme lá em 2012, quando eu fui consultor do desfile da Escola de Samba, quando nós criamos o site do Gonzaga em 2006, né? O site do Gonzaga foi criado antes deles nascerem. Então, esse ambiente gonzaguiano, ele meio que está enraizado. O meu filho, por exemplo, ele estuda tecnologia na faculdade aqui em Fortaleza, no Unifor, e ele ficou muito amigo dos colegas da turma de cinema. E aí, só para você ver como são as coisas, a turma de cinema que Paulinho ficou amigo lá na faculdade, fizeram um trabalho de curso dele de cinema sobre Luiz Gonzaga, especificamente sobre nossa pesquisa. Eles vieram aqui em casa, entrevistaram, foram na exposição, gravaram na exposição. Então você vê, nossos filhos, de certa forma, já influenciam outras pessoas. Eu lembro que no filme de Gonzaga, que nós fomos recentemente, assisti aqui o lançamento com um novo filme que Xambinho também é um dos protagonistas, junto com o Cairo. A Ana Paula levou várias amigas para assistir. Então é meio que enraizado isso e natural, sem ser forçado, né, de forma muito, muito, muito espontânea, no nosso dia a dia. Aqui em casa, e realmente a casa parece um museu. Cada parede, aqui o quarto onde eu estou no escritório, isso aqui não é uma tela de parede, não, isso aqui é o fundo da tela do nosso escritório, todo adesivado, né? Então, eu estou vendo aí que é Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Gonzaguinha, né? Gonzaguinha. Isso aqui é o escritório, isso aqui é uma porta, isso aqui dá acesso ao corredor da casa, tá vendo? Isso é uma porta. É interessante. Aí, como bancário, né? É igual aquela música de Luiz Gonzaga, né? Minha vida é andar por este país para ver se um dia me acordo feliz, né? Isso. Aí você é um viajante, né? Você já disse que foi vários anos. Aí, quando você naturalmente vai fazer as mudanças, né? Aí como é? Tira esse acervo, é um caminhão só para o acervo e outro para os móveis. É quase isso, Pablo. É quase isso. Quando nós mudamos de Recife para cá, rapaz, foi um aperreio, porque eu não queria. Eu tenho aqui uns 4.000 discos, né, Vinícius? E tem alguns que são muito valiosos, tanto
valores sentimentais quanto financeiros, né? Tem vinil que você quer R$800 no disco, R$400 no disco. Evidentemente tem os mais baratinhos, mas teve discos que eu trouxe no carro, eu trouxe uns 500 discos comigo na mala do carro, né? Isso aqui não vai... Eu tenho aqui, minha mulher não gosta quando eu falo isso, mas eu tenho aqui no congelador aqui de casa um pedaço de bolo do aniversário do Dominguinhos, quando ele fez 70 anos. Eu tirei um pedaço do bolo, congelei, tá até hoje aqui, como se fosse bolo de noiva. Mais sei lá, 12 anos que esse bolo está congelado aqui. Agora, eu tenho mudado pouco, né? Eu viajo muito a trabalho, para palestra, para eventos, até pelo próprio banco também viajo muito, mas em termos de mudanças, né? Eu só mudei 2 vezes, né, pelo banco. Com meu pai, que eu mudei mais de 14 vezes. Então, eu não tenho tido muito esse problema. Evidentemente que a música do Viajante, Luiz Gonzaga e seu parceiro Vergo do Rio é um lema de vida, né? E minha vida realmente é andar por esse país. Eu sou apaixonado pelo Brasil, eu sou apaixonado pelos brasileiros, eu sou apaixonado pelos nordestinos. Eu tive uma experiência fantástica recentemente, junto com o Renato Teixeira, acompanhando a turnê do Renato Teixeira pelo Rio Grande do Sul, né? Lá em Montenegro, Lajeado, Passo Fundo. Foi assim, experiências maravilhosas com o povo gaúcho. E tenho vontade de rodar mais, sabe? Eu quero rodar, quero levar a nossa cultura, levar a história do Seu Luiz Gonzaga, que entrelace junto com a minha, mas também é muito parecida com a história de muitos brasileiros, né? Cada brasileiro, quer queira ou quer não queira, e muitas vezes nem sabe, tem uma relação muito grande com o Seu Luiz Gonzaga. Muitas vezes, Pablo, Keila, os nossos pais começaram um relacionamento em um forró, né? Tiveram a festa de casamento embalada pelas músicas e canções de Luiz Gonzaga e seus passeios. Nesse livro aí, eu entrevistei mais de 110 pessoas. Aí no final do livro tem vários QR Codes com várias entrevistas. Então, eu gravei com a Barra Mário, com o Lenine, com Chico Pinheiro, com o Braulio Bessa, com o Fagner. São tantas pessoas queridas que deram entrevista nesse projeto. E uma das características em comum dessas entrevistas é a memória afetiva das canções de Luiz Gonzaga. E como elas foram importantes para a formação pessoal e principalmente como profissional, né, de vários artistas que vieram depois do Luiz Gonzaga. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, eu falo assim um dia, mas já tem tempo isso, em 2009, 2010, conversando com o Gil. Gil é Gilberto Gil, né? Na intimidade, né? Conversando com o Gil na gravação do seu DVD, que o Dominguinhos participou, e Gil falou uma coisa que me marcou muito, e depois foi até capa de uma revista, mas ele já tinha me falado essa declaração. Ele disse o seguinte: eu não existiria sem Luiz Gonzaga. Eu não